Saudações, meus caros, né? É uma grata satisfação estar com vocês, né? Novamente para alguns, né? Para outros, né, será a nossa primeira oportunidade. Meu nome é Rafael Pimentel, sou professor na área do direito, né? Para quem não conhece, leciono já há um certo tempo. E nós estamos aí na missão, né, no desafio de trabalharmos um pouco a respeito, né, do direito do consumidor. E é uma disciplina fantástica, né, à luz do direito, né, que é esse sistema que nos rege e que determina, que relaciona-se as regras da nossa sociedade, né, aos seus mais variados campos. Nós temos aí a figura, né, um dos campos do direito, justamente a figura do direito do consumidor, que é, em relação a vários outros países, o direito do consumidor é um direito do nosso direito brasileiro é um dos mais avançados em termos de conquistas para o consumidor, né? Garantias e proteções que surgem das relações de consumo. Então teremos aí uma oportunidade de fazer uma discussão dentro dessa seara. É um momento ímpar, é muito positivo para nós que essa discussão ela realmente se estabeleça e dentro dessa perspectiva que a gente vem a fazer, nessa discussão, a gente possa, a bem da verdade, produzir conhecimento capaz, né, de auxiliá-los nesses cursos de formação que vocês estão passando neste momento, né? A nossa didática, né, a respeito disso vai se dar de uma maneira muito tranquila, né? Quem já me conhece sabe, né, as minhas avaliações, muitas delas são feitas através de atividades elaboradas pelo o discente, né, na qual, por meio desta atividade, ele poderá, né, ali produzir conhecimento a partir de um tema abordado do campo da discussão do direito do consumidor, e dessa situação que vai ser abordada, ele vai desenvolver o que é solicitado na atividade. Essa discussão ela é muito positiva. Nós vamos fazer a discussão dessa maneira e assim o aluno ele terá a oportunidade de se debruçar sobre a matéria, né, de estudar a matéria antes, para que aí realmente ele possa, né, fazer as devidas ponderações a respeito do tema. É, Dentro disso, eu reitero para vocês, as atividades elas são manuscritas, né? Já sabemos dessas anteriores. Elas serão instrumentos balizadores da avaliação, bem como as discussões que serão travadas através dos campos dessa discussão. Eu devo aí deixar disponível um material de pesquisa, mas vocês também têm a fonte da própria internet, fazendo o devido cuidado de recortar dentro dos vários sites, dos vários conteúdos propostos, fazer o devido recorte no que se refere à questão de sites verdadeiros ou não, né? Isso é muito importante que nós façamos. Mas diante dessa premissa, a gente pode aí, de fato, trazer uma boa discussão a respeito do tema. Ora, quando nós vamos falar um pouquinho a respeito disso e nos encontros nós nos iremos aí aprofundar, vale a pena a gente fazer algumas discussões que elas são tidas como necessárias, né? Que são discussões relacionadas, não é isso, ao direito do consumidor. A lei que trata sobre o direito do consumidor é a lei número 8078 de 1990. É uma lei não tão velha, é uma lei nova. As relações de consumo elas modificaram-se e é chamativo, é imperioso destacar para a gente que as relações de consumo elas sempre existiram, mas o disciplinar sobre elas, ela realmente passou a ser de uns tempos para cá, né? A própria Lei de Defesa do Consumidor, ela é de 90. E, na verdade, as relações de direito do consumidor vale muito a pena nós dizermos que a própria Constituição Federal, normalmente no campo dos direitos fundamentais, tratou sim de fazer as discussões, né, e de garantir essa proteção ao consumidor como um dos direitos fundamentais que nós temos, né? Então, compete nós dizermos que as relações, as normas que estão postas no Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e de interesse social e prevalece sobre a vontade das partes. Queridos, a relação de consumo é uma relação entre particulares, entre pessoas particulares, e ela, por mais que seja uma relação particular,
as relações de consumo no macro, né, no geral, elas são o interesse de proteção dela interessa a todos, né, o interesse social, há um interesse da sociedade para que as relações de consumo realizadas dentro da nossa sociedade, elas sejam protegidas, né, adequadamente a respeito disso. O Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e, portanto, ela realmente carece ali naquele contexto de uma discussão de liberdade contratual, ou seja, não é porque eu tenho uma relação particular, né, entre partes que o Estado não possa fazer presente a fim de assegurar uma grande proteção naquilo, né? Porque eu tenho que buscar proteção e defesa social. E isso nós temos uma discussão muito bacana e podemos trazer à baila realmente situações pontuais a respeito disso. Pensem vocês que agora realmente foi a Apple, na relação de consumo que ela é travada para todos os seus consumidores no Brasil, a partir do iPhone 12, salvo engano, ou foi do 11, ela deixou de colocar, acredito que foi do 12, iPhone 12, ela deixou de colocar o carregador, né, alegando ali uma busca de preservação ao meio ambiente, quando na verdade está embutido o interesse dela, né, de baratear seu produto, sem contudo repassar isso para o consumidor, né? Só que a partir dessa decisão pontual que foi feita este ano, há cerca de mais ou menos duas semanas ao mês, a Apple foi multada e deve, a partir de agora, fornecer, não é isso, junto com a venda do seu aparelho telefônico, celular, o carregador para carregar o devido aparelho. Ela pretende recorrer, mas foi uma manifestação de ordem pública, não foi somente um consumidor que teve a relação com a Apple que teve isso. Isso foi realmente uma determinação por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, né? Então nós temos essas discussões que vale a pena fazer isso. Tamanho o interesse, que é uma ordem de natureza social, de interesse social, que o juiz de ofício ele pode apreciar nas relações de consumo alguma matéria, né? Por exemplo, ele pode desconsiderar a personalidade jurídica de uma pessoa, uma cláusula daquela relação de consumo que seja abusiva, ele pode realmente se manifestar, então vale a pena nós termos, né, nós debatermos a respeito disso. Acho que é muito oportuno a gente fazer uma discussão neste campo, né? É algo que realmente ela é favorável, ela é necessário para nós. Eu acredito que nós possamos aí fluir nesse debate como que funciona essa relação de consumo, né? Então, assim, nós temos aí alguns pontos que eu acho que vale a pena, né? Dentro dessa discussão sobre relações de consumo, né? Dentro dessas discussões sobre relação de consumo, ainda vale a pena nós fazermos algumas orientações. Por exemplo, se nós pegarmos alguns julgados dos tribunais, nós podemos verificar que, por exemplo, há algumas discussões relativas a súmulas que foram colocadas. Mas eu falo para vocês e solicito que vocês pesquisem também a defesa do consumidor como direito e garantia fundamental que foi posta no artigo 5º, inciso 32, né, da Constituição Federal. Vale a pena que vocês tenham essa discussão, certo? Eu acho que é oportuno que a gente possa fazer essa discussão. Ela pode permitir fluir dentro dessa questão, e eu acho que vale a pena, né, a gente trazer essa baila. Agora vocês hão de pensar comigo, e isso é bem interessante que se faça, que eu gostaria que vocês fizessem algumas discussões, e eu acho que esse é um ponto que vai ser norteador em nosso debate, né? Se nós estamos discutindo a respeito do direito do consumidor, né, realmente eu digo que nós somos um dos mais avançados, né, em termos de legislações vigentes, mesmo com todo o tempo, mas há uma grande proteção a respeito disso. É oportuno, e é esse o ponto desse primeiro encontro nosso, que a gente faça uma discussão a respeito quais são os direitos básicos do consumidor. Obviamente, nós já sabemos que a Constituição protege, né? Nós já sabemos que tem uma lei que regula
os direitos do consumidor, que é a Lei 878 de 1990. Na Lei de 878 de 1990, ela traz à baila para nós os direitos básicos do consumidor. Eu gostaria que vocês, né, que está ali normalmente no artigo 6º, eu gostaria que vocês escrevessem e estudassem sobre os direitos básicos do consumidor, a fim de que a gente possa trazer essa discussão, inclusive com casos práticos, porque eu acredito que no direito do consumidor isso vai auxiliar e muito esse aprendizado para nós, inclusive com casos práticos sobre os direitos básicos do consumidor, né? Nós temos ali, eu queria que a gente fizesse algumas discussões sobre isso, né, no nosso próximo encontro, que há por vir agora, e diante disso eu gostaria de deixar à disposição para que vocês façam. Eu queria que vocês fizessem uma atividade, ela já vai ser uma das atividades avaliativas para isso, né? Quais são os direitos básicos do consumidor e você comentasse sobre isso. É uma atividade que eu quero que ela seja de duas laudas manuscrito, e que você fale e teça comentários sobre direitos básicos do consumidor. No mínimo 2 laudas, você pode escrever mais, mas no mínimo 2 laudas para que a gente possa fazer isso, tá? Vocês terão um prazo aí de 7 dias para poder fazer a contar de hoje, né? A contar de hoje vocês terão um prazo de 7 dias para produzir essa discussão e a gente travar no nosso próximo encontro. Pode ser, a gente já abre essa discussão nessa seara, nesse campo de debate, seria incrivelmente positivo para nós. Eu irei debater com vocês ponto a ponto, né? Eu deixo à disposição para que vocês, por meio dos representantes de turma, se tiverem dúvidas ou tiverem alguns pontos que queiram fazer, faça. Eu responderei pelo próprio WhatsApp, num prazo que não seja isso, não será imediato, mas assim que eu puder responder, eu responderei a todos, né, de maneira bem tranquila. Um forte abraço a todos, que a gente tenha aí uma semana maravilhosa de conquista para todos nós, né? Que Deus nos abençoe.